Jesus, o Cristo de Deus. Essa é uma confissão muito essencial para a nossa salvação. A confissão de que Jesus é o Cristo mostra que se verdadeiramente nós somos crentes genuínos, que compreenderam, receberam a revelação de Deus sobre a pessoa de Cristo. Então nós sabemos que a salvação está diretamente ligada à revelação da pessoa de Cristo e à aceitação pela fé do seu sacrifício. Quem não crê que Jesus é o Cristo, nas Escrituras Sagradas, nós vimos que João, em sua primeira carta, ele chama essas pessoas de anticristo. Porque negar o Cristo é negar a essência de sua pessoa e o fato de ele ser Salvador. Nós cremos em Cristo, só é possível isso porque o próprio Deus revelou a nós. Então ninguém conhece a Cristo se Deus não revelar. Então todos nós conhecemos a Cristo pela revelação de Deus. Então, o que quer dizer Jesus, o Cristo? Quer dizer que Ele é aquele que veio para trazer a resolução do problema que a humanidade se encontra devido ao pecado de Adão. O homem pecou e o homem caiu num estado de miséria. Então, Cristo veio para dar a solução a este problema que o homem se encontra. E este pecado, ela trouxe algumas consequências. Uma das consequências é que ela nos tornou inimigos de Deus. A outra consequência, herdamos a culpa de Adão e fomos condenados à morte. E a outra consequência é a morte de Cristo. Para o homem voltar à relação que ele tinha com Deus no princípio, Cristo teve que vir encarnado e morrer, para que, mediante a sua morte, nós pudéssemos voltar à relação que nós tínhamos com Deus. E nessa morte, Cristo trouxe a nós perdão, justificação, a reconciliação, a vida eterna. A consequência é, por causa do pecado de Adão, Cristo foi morto. Se Adão não pecasse, então não teria necessidade da morte do Cordeiro. E a outra consequência é que, devido ao pecado de Adão, o mundo perdeu a ordem, perdeu a harmonia e perdeu a perfeição pela qual havia sido criado. Essas consequências não apenas afetaram o homem diretamente como ser, mas também afetou a própria terra. Por isso é que Cristo teve que fazer essa promessa, não apenas da restauração do corpo do homem, mas também da restauração do mundo todo, incluindo o próprio habitat do homem. O próprio lugar onde Deus criou para que o homem vivesse, esse lugar também foi afetado pelo pecado. Então, o homem, mesmo que lhe fosse restaurado à perfeição, ele não poderia viver num lugar imperfeito. Então, por isso é que Cristo prometeu-nos também um novo reino. Um reino onde Ele seria o governante, onde nós habitaremos com Ele a toda a eternidade. Então, para que o homem pudesse sair desse estado infeliz, Cristo teve mesmo, necessariamente, que morrer. Quando Cristo veio, Ele exerceu 3 grandes ofícios. Ofício sacerdotal, ofício profético e ofício real. No ofício profético, Cristo foi o último profeta. Cristo foi aquele que trouxe as últimas revelações de Deus, assim como diz em Hebreus. E essa crença, essa afirmação, ela tem algumas consequências. E uma das consequências é que nós acreditamos que já não existe revelações novas que Deus poderia nos dar. E outra consequência desta afirmação é que tudo que nós quisermos saber sobre Cristo, sobre o seu sacrifício, sobre Deus, sobre o mundo, sobre como devemos viver, encontra-se naquilo que Deus já revelou a nós. Mas nesse ponto existem algumas discussões, como, por exemplo, quando se fala dos ministérios, se há continuidade do ministério profético ou não. Eu estou a falar justamente no contexto do Cristo ser um profeta. Temos o ofício real. O ofício real, nós acreditamos nesse ofício que Cristo recebeu, primeiramente, na posição de homem, uma exaltação como homem, por ele ter cumprido todas as exigências que a lei de Deus exigia para se cumprir o sacrifício, para que houvesse uma aceitação no seu sacrifício, exigências que tornassem o seu sacrifício agradável a Deus. Então Cristo cumpriu tudo isso aqui, e na posição de cumpridor de tudo isso, Deus recompensou-lhe na posição daquele que cumpriu todas essas exigências. Mas nós sabemos e acreditamos também na divindade de Cristo. E Cristo, antes mesmo da sua encarnação, ele já tinha uma certa glória. Assim como Filipenses fala, o mesmo Cristo, na sua oração no livro de João, ele fala coisa semelhante.
também. Ele fala que, Pai, já glorifiquei-te na terra, agora glorifica-me com aquela glória que eu tinha antes. Ele mostra que antes mesmo da encarnação ele já tinha a glória dele. Então, ao mesmo tempo que ele voltou na posição divina que ele tinha, ao mesmo tempo também como aquele que triunfou sobre os reis da terra. Isso aqui é algo bem interessante, né? Que os Salmos, ele fala, os reis da terra se rebelaram contra Deus, mas Deus constituiu o seu rei desde o Monte Sião. E esse rei estava a se falar justamente de Cristo que vive. E nesse ofício real, nós acreditamos que Cristo governa tanto a sua igreja e também governa o mundo todo. Na sua igreja, ele dá sustentabilidade, ele dá dons, ele dá tudo necessário para que a sua igreja se mantenha. E o mundo todo, assim como o mundo lhe pertence, ele continua a reinar sobre o mundo, dando providência à sua criação, sustentando literalmente a sua criação, colocando em ordem todas as leis que foram criadas. Mas isso não faz ou não torna o mundo perfeito, porque o que Cristo faz, ele mantém o mundo em um equilíbrio tal que até que chegue o dia em que ele próprio, Cristo, virá julgar o mundo. Enquanto esse dia não chegar, Cristo, ele não vai permitir que o mundo entre em autodestruição. Ele sustenta o mundo, não pelos ímpios, mas pelos crentes. Também temos o ofício sacerdotal de Cristo, que é um ofício maravilhoso. É um ofício que, quando se compreende, nós temos uma visão bem aberta sobre o sacrifício de Cristo. Nós temos uma visão bem aberta sobre o quão belo é, o quanto Cristo teve que fazer, o quanto Deus é preservador de detalhes. Então nós vimos que desde o princípio, no Antigo Testamento, Deus havia instituído a prática de matar animais para remissão de pecado. Mas essa prática foi daí no Antigo Testamento, os homens, todo aquele que pecar, as pessoas tinham que escolher um cordeiro sem mácula para levar ao sacerdote, para que o sacerdote fizesse a expiação de pecado dessa pessoa. O sacerdote é aquela pessoa que tem como ofício oferecer o sacrifício para expiação do pecado do povo a Deus. E era exigido um animal sem mácula, um animal perfeito, que não tivesse nada de imperfeição. O outro termo que eu gostaria de definir é a expiação. A expiação é caracterizada como uma morte penal substitutiva. Ela tem como finalidade anular a culpa do pecador ou a culpa do transgressor. Essa prática de expiação, sim, juridicialmente, nós chamamos isso de pagamento de fiança. Alguém cometeu, paga-se uma fiança para que essa pessoa seja liberta. Os sacerdotes, eles ofereciam sacrifício no tabernáculo. Esses sacerdotes, eles prefiguravam Cristo. Cristo é o nosso sumo sacerdote. Este Cristo que ofereceu o verdadeiro sacrifício, o sacrifício eterno, no verdadeiro tabernáculo no céu. O ofício sacerdotal de Cristo, ela continua até hoje. Cristo não deixou de ser sacerdote. Cristo até hoje continua sendo sacerdote. Como é que Cristo se tornou sacerdote? Pelo chamado de Deus. Mas pensamos o seguinte, somente aqueles que pertenciam à tribo de Levi, aliás, não bastava pertencer à tribo de Levi, tinha que ser descendente direto de Arão. Os filhos de Arão é que exerciam esse ofício sacerdotal. Se Cristo não é da linhagem de Arão, como é que Cristo tornou-se sacerdote? As próprias escrituras também respondem a essa questão. Os homens antigamente, eles se tornavam sacerdotes segundo a ordem de Arão, tudo bem? Mas só que além da ordem de Arão, existia uma outra ordem, que antes mesmo de Arão já existia sacerdote. Você se lembra daquele homem Melquisedeque que o Abraão deu dízimo lá em Gênesis? Esse homem Melquisedeque, ele também foi um sacerdote. Ele é um sacerdote que foi chamado por Deus na independência da linhagem de Arão. Então Cristo também foi chamado como sacerdote nessa linhagem. Por isso é que se você vê em Hebreus, o escritor de Hebreus, ele fala aqui Cristo, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então a ordem que Cristo se tornou sacerdote não é a ordem de Arão, mas sim a ordem de Melquisedeque. Por isso é que Cristo estava apto para ser um sacerdote. Então, esse ofício sacerdotal de Cristo é insubstituível. Por que existia tantos sacerdotes antigamente? Porque os sacerdotes antigamente, eles não cumpriam todos os requisitos que era necessário para ser um sacerdote. Veja, eles eram
pecadores também, por isso ofereciam sacrifícios para si também. E outra, eles eram mortais, então havia necessidade de substituição. Mas Cristo, ele não é mortal, Cristo é imortal, então ele poderia assumir esse posto de sacerdote sem necessariamente um auxílio, porque ele não vai deixar de existir. Então ele continuará a exercer esse ofício eternamente, sem necessariamente uma substituição. E outra coisa que o torna apto para ser sacerdote é que ele é santo, ele é sem pecado, não precisa de oferecer sacrifício para si mesmo. Ele é um ser perfeito, ele é um ser sem fraqueza, ele é um ser imaculado. Então isso o dá aptidão para continuar ali como nosso sumo sacerdote. E veja só algo curioso, o animal que era oferecido simbolizava Cristo, o sacerdote que oferecia os animais também simbolizava Cristo, mas era literalmente isso aqui. Isso é simplesmente para dizer que Cristo ofereceu-se a si mesmo de vontade livre. Então, nesse exercício do ofício sacerdotal de Cristo, nós temos algumas coisas muito boas. Embora que tudo em si é bom, só o fato de Cristo ser o nosso sumo sacerdote já é bom. Mas o que torna isso bom? É que nisso nós temos promessa do eterno perdão. E também temos a promessa do contínuo perdão. Qual é a diferença entre esses dois? Do eterno perdão é a consequência daquele pecado que nós herdamos, da culpa do pecado que nós herdamos de Adão. E a outra coisa é do pecado contínuo que nós temos cometido enquanto somos crentes. Não é? Como crentes, nós continuamos ainda a pecar. Então, esses são os 3 ofícios que Cristo exerceu. Eu espero que realmente tenha ajudado em alguma coisa. Embora que foi resumido, espero que esse vídeo tenha ajudado você.